Oi, leitores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E que saudade que eu estava deste cenário! Este aqui é o segundo vlog aqui do canal. O primeiro vlog foi de Reino de Cinzas, o último livro de Trono de Vidro, que eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição pra vocês. E esse aqui é o vlog, como tá no título aí na thumb, de Sol da Meia-Noite, da Stephenie Meyer. Que é basicamente a versão de Crepúsculo... Opa! Acho que eu vou esperar baixo. De Crepúsculo, contada pelo ponto de vista do Edward. Mas antes da gente começar e eu falar o que eu estou achando do livro até então, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. E, por favor, compartilhe este vídeo com algum amigo seu que gosta de literatura ou que seja crepusculete, tá? Vamos espalhar a palavra de Sol da Meia-Noite, beleza? Lá vou eu confundir e olhar pro lado errado. Eu não sei por que eu senti vontade de ler esse livro, sendo muito sincera, porque eu não sou a maior fã de Crepúsculo. Assim, eu gosto muito do primeiro livro, pra mim Crepúsculo é só Crepúsculo. Os outros livros eu já não gosto muito não. Aí eu só assisti o filme uma vez. Minha mãe é viciada, tanto que o Sol da Meia-Noite eu não comprei agora. A gente já tinha desde o lançamento, porque ela me fez comprar logo que saiu. Então o livro estava aqui dando sopa e não sei por que foi me dando vontade com o passar desses últimos meses, né? E aí comecei. E eu tava olhando aqui no livro, eu li Crepúsculo em 2013. Então, faz 9 anos que eu li Crepúsculo. Então, e foi a minha única leitura, tá, gente? Eu não cheguei a reler. Então tem muita coisa que eu não lembro, né? Eu lembro, assim, dos acontecimentos gerais, mas não lembro muito dos detalhes. E os filmes, eu não lembro quando foi a última vez que eu vi, mas já faz tempo também. E aí, vamos lá. Eu gosto, como eu falei, eu gosto de Crepúsculo. E aí eu resolvi pegar o Sol da Meia-Noite, porque, assim, eu sou time Edward, tá? Não sou time Jacob, sou time Edward. Então, por ser a visão dele, fiquei interessada, porque eu realmente gosto dele, acho um bom personagem. Só que, assim, eu tô até comparando os dois livros aqui em tamanho e, gente... é muito diferente, né? Esse aqui é Crepúsculo, esse aqui é Sol da Meia-Noite. Ele é muito maior. Crepúsculo, nessa edição que eu tenho aqui, ele tem 355 páginas. Enquanto Sol da Meia-Noite tinha umas 700 e tantos, 730. Então tá bom, né? E engraçado que o Sol da Meia-Noite começa no primeiro dia de aula da Bella na escola nova. Dá pra ver que o Edward tem uma vida mais agitada que a Bella, né? Porque no mesmo período de tempo, basicamente, ele tem o dobro de páginas aí, tá? Vamos começar do começo. Eu tô em 43% do livro. Eu ia fazer esse vlog a cada 20%, só que eu acabei me enrolando aí. Eu cheguei em 20% no final de semana, só que aí eu não tive tempo pra gravar e eu continuei lendo. Eu não quis parar, sabe? Então eu acabei avançando na leitura e cheguei ontem em 43%. Minhas primeiras impressões. Eu gosto da escrita da Stephenie Meyer, eu acho uma escrita gostosinha, sabe? Fluida. Aquela leitura de entretenimento mesmo, sabe? Só que, gente, se Edward pensa. Gente, ele pensa muito. No começo do livro, a Bella... é o primeiro dia de aula dos dois juntos, né, na aula de biologia. E ele vê ela chegando na sala, ele já tá sentado. E a única cadeira vaga é a do lado dele. Então ele sabe que ela vai ter que sentar ali, né, fazer dupla com ele. E aí, a partir do momento que ela aparece na porta até o momento que ela senta ao lado dele, que na realidade seriam segundos, isso dá 1,5 página de narração, né, de pensamentos e de tudo que tá passando dentro da cabeça dele. Então o Edward é uma pessoa pensativa. Demais. Isso no começo eu estranhei um pouco, aí agora eu já tô um pouco mais familiarizada com essa dinâmica de pensamento. Eu tô gostando bastante de ver as coisas do lado dele, porque a gente entende muito melhor os personagens, até porque o Edward lê pensamentos, né? Então, o que as pessoas não falam, normalmente ele consegue ler a cabeça das pessoas, né? Então isso é muito legal. Por exemplo, eu adorava a Jéssica, né? Achava ela legalzinha quando eu li, quando eu vejo os filmes, só que ela é um cocô, entendeu? Um nojo de pessoa invejosa pra caramba, né? Interesseira, e não sabia disso. Não sei se foi por conta da ingenuidade da Bella, que, enfim, a autora não quis passar isso com tanta clareza, ou se realmente é uma coisa muito que ela guarda pra ela, esses sentimentos negativos, né? E, enfim.
Só o Edward consegue ver porque ele lê mentes, né? Mas, enfim, notei isso, que alguns personagens que eu tava gostando eu deixei de gostar porque o Edward vê quem as pessoas realmente são, né? Porque ele consegue ler a cabeça delas. Eu não lembrava também que ele não consegue entender direito os pensamentos do pai da Bella. Eu achava que ele não conseguia ler a mente dela e que ele conseguia ler a mente dele, mas assim, ele consegue entender o tom do pensamento, né? E o contexto, mas não necessariamente ele escuta as palavras direitinho igual acontece com as outras pessoas, sabe? Então isso aqui foi me surpreendendo, a relação dele com a família dele também. Então tem muita coisa legal de digamos assim, experienciar uma mesma história com o ponto de vista de outro personagem, ainda mais quando ele é uma criatura sobrenatural, né? Ele não é um ser humano. Então até então eu tô gostando dessa dinâmica e tal que ela tá fazendo aqui. Só que agora, em 43%, eu tô ficando um pouquinho cansada. É menos instigante do que o primeiro livro, no sentido de que as coisas demoram um pouquinho mais pra acontecer aqui, né? Então tem mais entrelinhas aqui, né, de hiato entre uma coisa e outra que acontece com os dois, mas tá me cansando um pouco, sabe? Eu não tô nem na metade, eu já tô, sabe, com aquela coisa tipo, vamos, sabe? Dá uma acelerada aí, minha querida. Então tá um pouquinho truncada a leitura nesse momento, espero que melhore. Gente, eu vou citar algumas coisas que acontecem aqui, mas não é spoiler, tá? Porque quem leu Crepúsculo, quem assistiu os filmes, assistiu, não é spoiler, tá, gente? Pelo amor de Deus, os livros já saíram há uma pá de tempo, então o período de um spoiler ser considerado spoiler já acabou, tá? A validade já foi. Eu tô perto da parte onde ele vai levar ela, que lá no filme é bem icônico, né? Que eles deitam no gramado e o sol bate no rosto dele e ela vê que a pele dele tá brilhando, que ele corre com ela nas costas e mostra que ele é super rápido, esse tipo de coisa. Perto dessa parte aí, creio que vai ser a próxima grande acontecimento aí da vida dos dois. Tem uma coisa que no começo eu fiquei um pouco irritada, mas era ao mesmo tempo muito engraçado, só que, né, o problema é que eu não levava muito a sério a escrita, que é como a Stephenie Meyer queria mostrar que o Edward é diferente, como ele é forte, como ele é inteligente, né, por ele ser muito mais velho, por ele ser imortal. Então, assim, é em primeira pessoa, então parece que ele é muito arrogante. Mas eu acho que foi só realmente uma questão da autora mostrar o quanto ele tá entediado de estar entre os humanos e dentro de uma escola e mostrar o quão poderoso ele é, sabe? Eu até marquei algumas frases que eu vou ler aqui com vocês, porque são muito boas, tá? Ai, Deus, eu rachava o bico. Aí depois foi diminuindo isso, tá? Agora você não vê mais tanto e aí tá mais imersiva a leitura, mas antes eu acho que isso atrapalhou um pouquinho, sabe? Tem um capítulo que ele fala assim: eu não queria fracassar mais uma vez. O fracasso era algo raro para mim, mas mesmo assim não deixava de ser irritante. Isso aqui é leve, isso aqui é só a amostra grátis, tá? Do que vem por aí. Aí ele tá falando da aula de biologia. E ele tá no primeiro ano do ensino médio, então ele tá fingindo que ele é um estudante do primeiro ano do ensino médio, que tem 17 anos. E aí... Ai, Deus. Ele fala assim: fui para a aula de biologia do primeiro ano, preparando minha mente para o tédio. Duvidava muito que o Sr. Banner, um homem com um intelecto claramente mediano, conseguisse apresentar qualquer coisa capaz de surpreender alguém com 2 diplomas em medicina. Vocês estão entendendo por que eu não conseguia levar a sério? Porque tinha esses comentários no meio da narrativa, sabe? Então, ai... Meu pai do céu, calma, uma piora, vai piorando. Poucas vezes encontrei algo tão perigoso quanto eu mesmo, mas a autopreservação era tão forte na minha espécie quanto no ser humano médio. Então assim, nossa, ela queria muito mostrar como ele era perigoso, né? Como era um erro a Bella se aproximar dele, sabe? Essas coisas. Mas, não, tem uma muito boa aqui. Calma aí que eu separei, eu fiz um color code aqui, tá, galera? Sabem a cena? Tipo, a Bella tá do lado do carro dela e aí vem uma van desgovernada porque nevou, então... tá super escorregadia as pistas, e a van perde o controle e vai esmagar ela. E aí o Edward, obviamente, chega para salvar o dia, e aí ele narra a cena, né? É legal ver a cena, a visão dele, porque como ele tem reflexos e velocidades muito rápidas, é como se passasse em câmera lenta e ele conseguisse raciocinar tudo que ele tá fazendo. Só que aí ele me lança essa seguinte frase aqui: a força do automóvel me jogou para trás, me pressionando contra o carro estacionado ao lado da picape dela, e senti a carroceria se curvar atrás dos meus ombros. A van estremeceu e parou em contato com o obstáculo inabalável dos meus braços, e então balançou equilibrada nos pneus laterais. Obstáculo inabalável dos meus braços.
atenção, nós temos aqui um homem perigoso e forte. Ai, gente, sério, isso aqui eu tô na página 70, mais ou menos. Então, até mais ou menos esse ponto, ele jogava umas 10, entendeu? Uma coisa interessante que eu achei é que, olhando o ponto de vista do Edward, a gente percebe como realmente ele tem que controlar esses instintos assassinos dele perto dela, porque o sangue dela tem um cheiro muito bom pra ele. Pela visão dela, pode parecer frescura, né? Do tipo, ai, nossa, ele não tá conseguindo se controlar, não sei o quê, como se fosse a gente, tipo assim, ai, tô com vontade de comer doce, mas não vou comer porque eu tô com dieta. Não, a gente entende que a dimensão é outra. Essas frases acabavam atrapalhando um pouco nisso, mas depois foi ficando mais natural e você percebe como ele vai tentando se acostumar com o cheiro dela pra não colocar ela em perigo e tudo mais, e ele tenta sempre racionalizar pra não se deixar levar pelos instintos dele, que são mais primitivos nesse sentido, né? Mas enfim, eram essas frases aqui que me deixavam um pouco desconcertada no começo, mas eu tô na página 300 e alguma coisa e já diminuiu muito, assim, é muito raro ter, já não vejo mais, sabe? Mas no começo isso eu achava muito forçação de barra da Stephenie Meyer, sabe? Eu nunca vou superar o obstáculo inabalável dos meus braços, porque... perfeito. É um insta-love? Mais ou menos. Eu entendo que a Bella foi intrigante pro Edward e que ele é maravilhoso aos olhos de qualquer ser humano, então é natural que eles sintam interesse um pelo outro, mas eu achei um pouquinho rápido, sim, a questão dele se apaixonar por ela, né? Ok, ela é intrigante porque ele não consegue ler a mente dela e o cheiro dela é maravilhoso, mas ele começa aos poucos, pelo menos, a notar algumas características nela que agradam ele. Então, por exemplo, ela ser uma boa pessoa, uma pessoa gentil, diferente de muitos adolescentes mesquinhos ali daquele ensino médio, né? Ela ser uma pessoa tranquila, que não liga tanto pra aparência, igual o resto da galera. Então, assim, ele vê essas diferenças nela e isso é legal. Mas ainda assim, achei um pouquinho rápido. Porque, assim, são muitas páginas e apesar de às vezes passarem, que nem ele fala assim, já faz um mês que ela tá aqui na cidade, você não tem essa sensação de que já passou um mês, sabe? Mesmo a escrita sendo um pouco enrolada. Eu não sei explicar. Uma conversa deles vira várias páginas. Um dia de aula, às vezes, vira várias páginas e aí tem um hiato de 1 semana, 2 semanas. Então, acho que por isso que a gente não percebe tanto esse passar do tempo. Mas até então eu tô gostando da experiência. Comecei, como eu falei antes, a achar um pouquinho monótono agora. Vamos ver como que vai desenrolar. Se quando a Bella conhecer a família dele, né, os outros vampiros vai mudar alguma coisa. Não rolou ainda o primeiro beijo, então daqui a algumas páginas, daqui a alguns dias eu volto pra complementar tudo isso que eu tô achando e vamos ver se vai continuar monótono ou se vai melhorar. Oi, leitores! Voltei! Hoje é dia 27, é um domingo, e ontem eu terminei de ler Sol da Meia-Noite. A minha rotina essa semana foi uma correria, então eu não consegui gravar pra vocês os intervalos, né, do vlog a cada, sei lá, quando eu cheguei em 60%, quando cheguei em 80%, mas eu vou falar minha opinião sobre, né, desde o último vídeo, de onde eu parei. Teve uma parte um pouco complicada de Sol da Meia-Noite pra mim, porque eu tava achando um pouco monótono, sabe? É legal a gente perceber coisas que a Bella não via, né? Principalmente sobre a família do Edward, então aqui a gente conhece eles muito mais do que o livro contado por ela, né? Do que Crepúsculo. Mas teve momentos que eu achei muito enrolado. Por exemplo, ele foi buscar ela de carro, não sei onde, não lembro qual cena específica que é. Mas até ele ver ela saindo de casa, até ela entrar no carro, ele pensou tanta coisa. Eu acho que era isso que me cansava, sabe? Porque meu pai do céu, esse guri pensa muito, muito mesmo. Os pensamentos dele são na velocidade da luz. E isso me incomodou um pouco. Tanto que teve um dia que eu não queria começar um livro novo, mas eu também não queria ler Sol da Meia-Noite. Aí eu fiquei o dia sem ler. Mas aí no dia seguinte eu peguei o livro de novo e aí eu consegui engrenar bem. Eu vou ver se eu acho alguma frase que eu tenha marcado aqui, que eu fiz várias marcações, né? Algumas marcações foram que eu gostei e outras frases que era pra gente zoar aqui mesmo. Uma coisa boa. O Edward já não está mais falando quanto ele é perigoso, quanto ele é inteligente. Passou. Foi só uma fase de começo de livro. Acho que a Stephenie Meyer se tocou que, hello, não precisava. Teve uma vez que ele falou isso, mas depois, assim, de muito tempo, desde a última frase. Como era estranho que eu ainda conseguisse me preocupar com os milhões de perigos que não eram eu.
Nenhum deles era tão mortal. Ainda assim, e se ela não estivesse segura? Tem uma questão aí um pouco fissurada, sabe? Uma fissuração. Ele quer proteger ela a todo custo, porque, meu Deus, ela é frágil, ela é só uma humana, o corpo dela é muito frágil e ela é toda destrambelhada. Nossa, e aí ele fica vigiando ela, né? No começo é romântico, mas tem um pouquinho de estranheza aí, né, gente? Tipo assim, ele fica olhando ela dormir e tudo mais, sem ela saber. Aí também é uma coisa que a Bella descobre só depois, né, que ele tá vendo ela dormir. E aqui a gente vê, digamos assim, vários dias ele vendo ela dormir. Então, depois de um tempo isso cansa, sabe? Porque é só uma pessoa dormindo e falando enquanto tá dormindo. Não foi tão extenso assim, graças a Deus. Uma parte que eu achei muito legal foi quando a Bella é sequestrada lá pelo rastreador, né, que tá atrás dela, que sentiu o cheiro dela lá e tá fazendo o possível pra matar ela. E na visão da Bella, a gente só vê quando ele pega ela, né? Que ele finge que tá com a mãe dela, a Bella vai atrás dele e ele captura ela. E a gente vê aqui nesse livro como que o Edward e os irmãos fizeram pra salvar a Bella. E isso eu achei muito legal, porque é muita ação, sabe? Correria, e rouba carro, e pega umas roupas, e troca de roupa, e troca de carro, e não sei o que, e acelera, foge da polícia, uns bagulho assim, sabe? Então essa parte foi muito legal. Eu acho que foi uma das minhas partes favoritas do livro todo. Como eu falei, tem momentos que é um pouco cansativo. Eu acho realmente que esse livro poderia ter sido um pouco menor. Eu não acho que precisava de 700 e tantas páginas. Eu acho que ela podia ter se contido, porque afinal de contas a gente já conhece a história da Bella, né? A gente já leu Crepúsculo, né? Eu imagino que, sei lá, 95% de quem lê Sol da Meia-Noite já leu Crepúsculo. Então, mesmo eu tendo lido há tanto tempo, eu ainda lembrava de muitas coisas gerais, assim, sabe? Então, ai, me cansou um pouco esse livro, tá? Em relação à nota, foi difícil decidir. Eu acho que 3,5 é pouco, mas 4 é muito. Então, na minha cabeça, eu daria 3,75 pra esse livro, tá? Mas no Scooby, no Diário de Leitura, eu vou colocar 3,5. Foi um livro bom de ler, sabe? Fluido, mas teve esses momentos que me cansou bastante, que eu acabava lendo meio que tipo, ai, tá bom, vamos lá, sabe? Mas tirando isso, foi uma experiência super legal. Não me arrependo de ter lido de forma alguma. Foi muito legal conhecer mais do Edward, afinal, ele é o meu personagem favorito de Crepúsculo, né? Sou o time Edward, tá? Não sou o time Jacob nunca na vida. Mas eu gostei da experiência. Recomendo se você é fã da saga, sabe? Reveze com outro livro, tá? Eu li só esse livro sozinho, sem ler nada. E eu acho que talvez isso que tenha me cansado. Então reveza pra você ler com mais calma, sabe? Porque são 700 e cacetada páginas. Então tem que ter força de vontade, tá bom? Gente, uma cena muito legal também foi a cena do beisebol, né? Que é clássica, classicaça, que no filme fizeram super bem. Gostei de ver também os poderes dos outros vampiros, principalmente do Jasper. Ele tem aquele poder que ele consegue, por exemplo, assim, ele muda as emoções das pessoas ao redor dele. Então, se a pessoa tá muito agitada numa sala, ele consegue acalmar, sabe? E ele meio que usa isso com o Edward quando eles estão procurando a Bella, né? Indo atrás dela pra chegar a tempo antes que ela morra. E o Edward tá, né, em frangalhos, ele tá super preocupado, nervoso e tá dirigindo. E aí o Jasper acalma ele, como se estivesse injetando alguma coisa no corpo dele, mas é só o poder mental dele mesmo acalmando, sabe? Então isso é muito legal ver como eles são parceiros e como que eles estão se comportando aí pra salvar a Bella. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Foi um vlog um pouquinho esquisito, né, gente? Porque eu não apareci tanto assim aqui, mas eu gostei da experiência, gostei de compartilhar com vocês também essa minha experiência aqui. Foi uma experiência interessante, já que eu não leio tanto romance assim. Eu tava com saudade de uma historinha de vampiros, sabia? Quem sabe eu não leio até a Academia de Vampiros. Mas enfim, é isso. Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, não esquece de se inscrever, não esquece que a gente tem um compromisso marcado semana que vem com o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tudo acaba, amor. Preciso de você aqui. Eu consegui. Errei tudo. Mesmo tendo lendo é ótimo.